Provérbios capítulo 17. Sabedoria anti tolice. A palavra tolice significa maluquice, burrice, disparate, bobagem, imbecilidade, vaidade, baboseira, asneira, ou seja, falta de lucidez, falta de luz nas atitudes. O capítulo 17 de Provérbios é um estímulo para que deixemos a tolice para trás e sigamos adiante o caminho da diligência e da prudência em tudo que fazemos, pensamos e falamos. Provérbios 17, versículo 1 diz: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contentes. Os tolos não sabem escolher o que é melhor, porque às vezes ficam lutando e brigando, ao invés de viver simplesmente uma vida tranquila. Provérbios 17, versículo 2: o escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos deste escravo terá parte na herança. Os tolos causam vergonha à sua própria família. O versículo 3 diz: o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Os tolos são reprovados pelas pressões da vida que Deus lhes impõe para provar quem eles realmente são. O versículo 4 diz: o malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Então os tolos gostam de ouvir comentários imorais, os tolos gostam de ouvir gracejos atrevidos, os tolos gostam de ouvir histórias maliciosas. Só os tolos se comprazem nesse tipo de conversa. Versículo 5: o que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Ele, o tolo, debocha dos pobres, ri das pessoas feias e que têm menos do que ele ou que estão em condições deploráveis, e ri da desgraça alheia. Mas esse tipo de pessoa certamente não escapará da punição divina no momento oportuno. Está vendo? Uma vida assim é totalmente contrária à sabedoria divina. A tolice, a burrice, a asneira, a maluquice, o disparate, a falta de luz, a asneira, a baboseira, a imbecilidade, a vaidade, são todas contrárias a uma vida de sabedoria. Então, em Provérbios capítulo 17, nós estamos vendo sobre sabedoria anti-tolice. Note bem aqui o versículo 7 e 8. Diz assim: ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra mágica é o suborno,
aos olhos de quem o dá. E para onde quer que se volte, terá o seu proveito. Versículo 23 complementa. Provérbios 17 e 23 complementa. O perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. Os príncipes e as pessoas importantes devem evitar a tolice. Qual tolice? A tolice de mentir e a tolice de se valerem do suborno para conseguir o que quiserem. Amém? Versículo 9. Provérbios 17, 9. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. O que também é tolice aqui no versículo 9? Também é tolice quando alguém erra com você, ficar relembrando aqueles problemas antigos, o que já passou entre você e as outras pessoas. Isso é o quê? Tolice. É burrice. É maluquice. Ou mesmo ficar falando dos pecados dos outros desnecessariamente. Ficar comentando as características negativas de uma outra pessoa para uma terceira. Está vendo? Isso é tolice. Pois nessa falta de tato com assuntos sensíveis entre nós e entre outras pessoas, nós vamos acabar desfazendo amizade. Então, tenha tato com assuntos sensíveis. Seja um assunto entre eu e o Celso, seja um assunto que diz respeito ao Celso e ao Paulo. Amém? A pessoa que encobre a transgressão, que perdoa o pecado, que perdoa as falhas dos outros, mostra que tem amor. Mas a pessoa que sempre está trazendo os pontos negativos dos outros, realçando aquilo, vai acabar separando amizades que poderiam ser boas. Então poderão boas amizades serem desfeitas se a pessoa tola não ter esse tato, ser sensível com certos assuntos. O versículo 10 e 11 diz assim: mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. O rebelde não busca senão o mal, por isso o mensageiro cruel se enviará contra ele. Então o que é pior nos tolos? O que é pior nos tolos é que eles não aprendem. Uma pessoa tola não aprende nem debaixo de um forte castigo. Você não já ouviu um pai dizendo: eu já fiz tanto, já castiguei tanto, já tirei tantas coisas, já falei tanto, e o tolo o quê? Não aprende. Isso é o que é pior nos tolos. Eles não aprendem nem debaixo da disciplina humana e às vezes, infelizmente, nem debaixo da disciplina divina. Então, você pode pensar em nosso próprio país. Quantos brasileiros são presos por dia? E quantos brasileiros são soltos dos presídios por dia? E nós não estamos vendo nenhuma diminuição na criminalidade, certo? Muito pelo contrário, o que nós estamos vendo? Exatamente. Porque os tolos não aprendem. Não aprendem.
Nós vivemos uma situação na igreja, numa cidade aqui perto, que o filho de uma das nossas irmãs foi preso por conta da lei Maria da Penha. Ele não é um discípulo de Jesus. Mas quando ele saiu, né, qual que era a expectativa de todos os parentes ao vê-lo? Sim, agora ele vai ser diferente. Agora ele vai mudar. Mas o tolo pode ter 40 anos, pode ter 50 anos, mas ele ainda não vai aprender. Está vendo? Então o fato é que a correção, seja ela física ou moral, beneficia apenas o filho sábio. Amém? Só o filho sábio se beneficia das correções. Versículo 12 diz assim: melhor é encontrar uma ursa roubada dos filhos do que o insensato na sua estultice. A pior luta que podemos travar é tentar convencer o tolo da sua tolice no momento em que ele a está praticando. Vai ser ruim, vai ser difícil, vai ser intolerável. Os tolos cansam, sabe? Os tolos, eles desgastam as pessoas que querem ajudar. Os tolos irritam os sábios, porque eles não conseguem pensar com lógica no momento da sua estultice. Então, fugir dos mesmos, quando possível, é uma ótima opção. Não é isso? Você não fugiria de uma ursa que havia perdido os filhos, se você soubesse que ela passaria por ali? Então, pior do que enfrentar isso é você enfrentar um tolo na sua burrice, na sua maluquice, na sua teimosia, nas suas asneiras. A raiva dos insensatos é tão irracional quanto a dos animais. E o animal ataca qualquer um. E assim são os tolos que podem atacar até quem nada tem a ver com as suas questões, com seus problemas. Está vendo? Então o provérbio disse para você: melhor é encontrar-se com uma ursa roubada dos filhos do que encontrar um tolo na sua estupidez. Versículo 13 diz assim: quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua família. Existe maior insensatez do que pagar o bem que alguém nos faz com o mal? Fala para mim. Se você conhece alguém que faz isso ou fez, você está diante de um estupro e desvie-se dele, porque você não tem nada a ganhar naquele relacionamento. Versículo 14: como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desista, pois, antes que haja rixa. O tolo também, ele não percebe que evitar uma contenda logo no início é melhor caminho para evitar que uma rixa dure longos anos. Você já ouviu falar de famílias que têm rixa uma com a outra, ou com a do vizinho da frente, ou com a do vizinho do lado,
ou com algum parente distante, tudo começa com uma palavra, com um mal entendido. E às vezes a pessoa insiste, infelizmente, no seu direito, porque ela acha que está no direito, então ela não vai dar o direito dela para ninguém. E aí aquela contenda vai tomando proporções. E aí vem as consequências. E as consequências são graves. Então o tolo, ele também não percebe que evitar uma contenda no início é o melhor caminho para evitar uma rixa que pode durar longos anos. Agora, depois que essa represa for aberta, suas águas devastarão tudo o que restar daqueles relacionamentos envolvidos. Alguém, no fim da sua vida, pode ler esta passagem e pensar: como eu fui o quê? Tolo. Versículo 15. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor. Versículo 26 complementa: não é bom punir ao justo, é contra todo o direito ferir ao príncipe. Está vendo até que ponto pode chegar a tolice? A tolice misturada com a injustiça, com a perversidade. O tolo pode chegar ao ponto de justificar quem? Justificar o perverso. Já viu isso acontecer? O tolo pode chegar ao ponto de justificar o perverso e condenar quem? Condenar o justo. Já viu isso acontecer? Talvez já aconteceu com você mesmo. Você estava justo e foi condenado. E o perverso ficou em seu lugar. E assim é a vida. E assim é o mundo sem a sabedoria divina. Assim é o mundo dos tolos. Está vendo? Mas a pessoa que faz isso chega nesse ponto de tolice. Ela torna-se alvo do quê? Da grande ira de Deus. Então, se você foi injustiçado, fique tranquilo. Você não precisa praguejar contra aquela pessoa. Deixe tudo na mão daquele que julga retamente. Amém? Lembra nosso Senhor Jesus Cristo? Sim. Está vendo? Soltaram o criminoso e condenaram o Salvador. E lembra todas as coisas que ele ouviu na cruz? E ele dizia o quê? Nada. Ele entregava-se àquele que julga retamente. Jesus sabia que ele não precisaria acrescentar nenhum castigo que Deus, o Pai, já estaria reservando para os seus algozes. Então, de fato, nem o suborno ou a herança teriam serventia real ao tolo. Por quê? Porque a maior necessidade do tolo é o quê? É a sabedoria, que ele não pode comprar e que ele não saberia obter ainda que ele tivesse recursos para tal. Então, dinheiro na mão do insensato é um total desperdício. Total. R$1 ou 1 milhão na mão do insensato é um total desperdício. Versículo 18. Ou melhor, esse que nós lemos foi o versículo 16, né? Diz assim: de que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Agora o versículo 18 diz assim: o homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador do seu próximo. Então, o
que mais nós podemos saber sobre uma pessoa insensata? Que o insensato se prejudica porque, em vez de acreditar nas pessoas certas, ele acredita em estranhos, ele acredita em pessoas erradas. Versículo 19: o que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. Então também o insensato, ele não consegue viver sem o quê? Discutir. Sem brigar. Conhece alguém que não consegue viver sem brigar? Imagine uma pessoa ficar uma semana sem brigar, sem discutir. Outra pessoa consegue ficar um mês sem brigar, sem discutir. O Marquinhos, ele fica um ano sem brigar e sem discutir. Sueli é testemunho. Então ele é um homem sábio, ele é um homem calmo, sereno e inteligente. Mas o insensato, o insensato não. O tolo, o estúpido, ele não consegue viver sem ficar brigando com os outros, sabe? E com isso, ele acha que está indo bem, mas ele está facilitando a sua própria desgraça, a sua própria queda. Muito bem. Então, o tolo não sabe a hora de fechar a porta do quê? A porta dos seus sonhos. Então, se nós somos sábios, e para os irmãos que têm acompanhado as mensagens de Provérbios, eles estão sempre repetindo a questão da língua. Amém? Então sejamos sábios e não tolos. Versículo 20 diz assim: o perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. Está vendo então o perverso de coração? O que quer dizer que ele não vai achar o bem? Quer dizer que ele não vai ser feliz. Ele pode ter coisa, mas ele não é o quê? Ele não vai ser feliz. O perverso de coração não será feliz. E semelhante a este, o tolo insensato, que fala coisas diferentes sobre o mesmo assunto, cheio de contradições, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela se colocará em apuros com os outros. A língua dobre é assim: eu falo uma coisa com o Celso, e com o José eu falo uma coisa totalmente diferente sobre o mesmo assunto. Hoje de manhã eu tenho um pensamento e falo, à tarde eu já mudei e já falo outra coisa. Se eu ainda não decidi, eu não poderia falar. Mas, independente do que está no pensamento daquela pessoa, ela fala, e fala insensatamente. Fala o quê? Tolice. Então a língua dobre é a pessoa que fala coisas diferentes sobre o mesmo assunto. Às vezes ela está elogiando algo e meia hora depois ela está criticando aquela mesma pessoa. Contraditório. Uma hora afirma severamente algo e outra hora já diz: não é bem assim, não é isso que eu queria dizer. E o que vai acontecer? Ela própria, por causa dessa tolice da língua dobre, se colocará em apuros com outras pessoas. Versículo 22, versículo 21, diz assim: o filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. Complementando o versículo 25: o filho insensato
é a tristeza para o pai e a amargura para quem a deu à luz. Está vendo como o pai sofre? Está vendo como mãe sofre? Quão triste é para um pai ter o quê? Um filho estulto, um filho insensato, um filho tolo. O que vai acontecer com este pai? Vai ficar deprimido. Deprimido. Então chega até a se deprimir, de ficar pensando, por que é o meu filho que está nesse caminho tão diferente do que eu ensinei, do que eu mostrei. Está vendo? Então, versículo 22, note bem. Diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Está vendo? Um filho sábio que deixa o coração do seu pai alegre, ajuda o pai a ter saúde física e mental. Amém? Mas quando os pais se acham sempre tristes por causa de filhos tolos, eles até emagrecem de dar dó. Está vendo? Então nós precisamos ser pessoas sábias e deixar todo mundo ao nosso redor gordinho. Amém? Alegre, feliz.